tem um fio aqui. Sensitivo. Agora vamos focar em sensitivo. Sensitivo seria então todos os estímulos que vão sendo captados e vão sendo levados pelas vias aferentes até a corteza sensitiva. Sim? Quando nós falamos de sensitivo, estamos falando sobre falando sobre olha, aqui da forma, chegou lá. Estamos falando sobre como nós percebemos, olha essa palavra, como nós percebemos o ambiente. Então não podemos estar num ambiente, vamos estar num ambiente, como está ali, está na paisagem, né? Tem vários estímulos, tem estímulos olfatórios, que não dá para fazer um xixi, tem o barulhinho da água, tem a parte visual, tem a temperatura, não tem neve ali, então deve ter uma brisa, né, meio fresquinha, mas o sol está bem intenso, então está queimando bem. Tem vários estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Todos esses estímulos vão ingressar, cada um pela sua via, né, olfatório, visual, térmico, auditivo, cada um deles vão ingressar, por isso que tem esse emaranhado, porque vira todo mundo emaranhado, né? Entra lá e vai começar a ter um processo, ou uma análise de processamento, tá? Esse processamento quer dizer que eu vou integrar todos esses estímulos que eu estou recebendo e ainda, para eu conseguir fechar minha percepção, eu preciso integrar esse estímulo que está chegando, essa informação, com outras áreas, tá? Eu vou integrar com a minha memória, vou integrar com a parte emocional, vou integrar com a parte do sistema límbico, vou integrar com áreas, né, cognitivas, e só ali que eu vou fechar a minha percepção, tá? Essa percepção é totalmente diferente de uma pessoa a outra. A percepção é totalmente subjetiva. Você entende isso? Sim. E não muda. Não podemos ter diferenças, inclusive genéticas de percepção. Como assim, prof? Tem cores, não tem nada nenhum, né? Mas tem cores, tipo aqui o caderno da festa. Deixa eu pegar o caderno. Esse aqui não tanto, mas tem alguns tons de azul que para um é azul e para outro é verde. Né? Isso para mim é azul, mas isso aqui é azul mesmo. Mas tem alguns tons que são meio negros, tem alguns tons que são meio borderline, que você começa a brincar. Mas o casaco azul, esse é verde, né? Não, é azul, não, é verde. Tons de rosa que parecem cinza, tons de amarelo que vira azul. Por quê? Isso aí é genético. Isso aí é genético. Mesma coisa os cheiros, tá? Por quê? Porque eu tenho uma genética que faz com que eu codifique, né, a expressão de determinados tipos de receptores, tá? Tem pessoas que sentem cheiro que outros não sentem. Tem pessoas que têm capacidade de... nossa, vocês já escutaram falar, nossa, o paladar dele é muito apurado. É porque ele tem receptores a mais que outra pessoa às vezes não tem. Os receptores de cheiro é muito comum, né? Tem pessoas que têm receptores químicos para substâncias, como por exemplo, que faz, né, que eles consigam sentir cheiro de barata, cheiro de formiga, cheiro de rato, cheiro de cobra, cheiro de escorpião, sim? Tem pessoas que sentem, tem pessoas que não. Quem aqui sente? O cheiro de barata é mais comum, né? Quem sente cheiro de barata? Eu sinto. Tá, levanta bem a mão, assim, bem alta, que não sente. Que não sente cheiro de barata. E barata tem cheiro? Que não sente. Levanta a mão forte. E olhem entre vocês. Que não sente cheiro de barata. Levanta a mão, bem alto. Se olhem. Barata tem cheiro assim. E vocês que não sentem cheiro de barata é feliz e cansado. Né? Chegar no restaurante, sentir cheiro de barata no corpo.
mesmo porque meu leite eu só tenho Nossa, essa aula do olfato não é nada, né? Parece bom. Então, olha só, é diferença genética, tá? É diferença genética. Mesma coisa a vivencial. Olha só, eu posso estar ali, nessa paisagem de férias, com meu amor ali, tudo gostoso, tudo tranquilo, não tem boleto para pagar, né? Tudo ótimo. Cheguei ali e vi e falei, ai que linda a paisagem, olha que viadinho ali, tomando aguinha, que gostoso. Ai o gambá, que fofinho, fazendo xixizinho, né? Tudo maravilhoso. Vou ter uma percepção. Agora, se estiver prático, a Duda falou, vamos fazer trilha. Daí eu estava despreparada, ela me fez caminhar 20 quilômetros com dedo muito. Cheguei lá, no calor, com dor no pé. Falei, Duda, não tem lugar nem onde sentar. Estou com fome. Aí no gabado de ano, fazendo xixi ali perto da gente, cheiro fedorento. A vivência vai ser totalmente diferente. Então, as vivências, né, o emocional, nos faz ter percepções diferentes. Às vezes, já aconteceu de você chegar num lugar que tem uma lembrança muito boa, chega nesse lugar depois, numa segunda visita, e você fala, não é aquela coisa que eu lembrava, né? Eu lembrava que era melhor. Por quê? O lugar deles melhorou? Não. Mas talvez quando tu foi a primeira vez, exato. Teu estado emocional era outro. E a vivência, a percepção que ficou para você desse lugar foi totalmente diferente. Tá? E o lugar não mudou. Tá? O lugar não mudou. O estado fisiológico também, tá? Nos faz mudar a nossa percepção. A mulher comeu a vida inteira ovo. Engravidou, conseguiu nem tirar ovo. Nasceu o bebê, voltou a comer ovo como se nada tivesse acontecido. Tá? Ou um estado febril. Você vai estar com um estado fisiológico diferente, tá? Agora com febre você fica mais sensível, parece que a dor é mais intensa, às vezes nem consegue pentear o cabelo, que já sente desconforto. Então nós temos que entender que a nossa percepção, apesar de que nossa genética, nossa vivência nos faz ser diferente de uns dos outros, existem muitos fatores que vão estar o tempo todo influenciando. Se eu vou e faço um carinho na Duda, eu sei que a Duda gosta, né, Duda? Né, Duda? Então eu faço um carinho na Duda, ela vai falar, ai, que fofinha, prof. Agora, se vir uma pessoa que ela não gosta, querer tocar nela, e o estímulo no tátil foi o mesmo, mas um deu a sensação de conforto e outro deu a sensação de arrepio, ou não, tá? Então não vamos ir vendo como isso vai mudar conforme a nossa percepção. Então esse sistema nervoso está formado por duas grandes áreas, o sensitivo. Que é aquele que nós estamos conversando, que é o nosso consciente. São todas as nossas sensações, são todos os estímulos sensitivos que eu posso ter consciência, tá? Vista, audição, paladar, olfato, dor, temperatura, tato, pressão, vibração, coisa, tudo que é consciente, sim? Aqui nós vamos ter também o proprioceptivo. O proprioceptivo é aquele sistema que nós já vamos ver, sim, que dá a situação, a noção real da situação do nosso corpo. Dentro do exteroceptivo, tá? Que seria o que nos conecta com o exterior, vamos ter tudo aquilo que a gente falou, né? Os sentidos especiais, visão, audição, gusto, olfato e o equilíbrio. O equilíbrio não se conta, o equilíbrio seria tato, químico, né? E o proprioceptivo é o famoso sexto sentido, porque ele te dá o sentido, te dá a sensação do próprio corpo. Dentro do proprioceptivo nós vamos ter todos os receptores profundos que nos vão dar ou enviar sinais sobre graus de contração muscular. Então, cada vez que o músculo contrai, o grau de contração muscular, né, vai estar sendo monitorizado, tá, pelas áreas motoras. Para quê?
Como que eu sei quanto que eu tenho, com que força que eu tenho que imprimir no músculo, quanto que eu tenho que contrair no músculo para erguer esse objeto que ele leva, tá? Eu vou pegar, já vou logo sentir o peso e conforme esse feedback do proprioceptivo eu consigo regular e controlar o estímulo, né? O comando motor. Tendões são, esse é o aparato tendinoso de Golgi, um tipo de receptor sensitivo, nós vamos ver depois aprofundar em cada um, mas é um tipo de receptor que está nos ligamentos, nos tendões, e ele vai enviar sinais sensitivos quando ele se estira, então vai avisar sobre o grau de estiramento dos tendões. E nas articulações, nós vamos ter receptores sensitivos que vão informar sobre a angulação. Então, eu sei, né, quanto que eu preciso angular, daí eu vou ir angulando e vou ir recebendo, né, e para angular, a articulação não angula sozinha. Para angular uma articulação, eu preciso da contração muscular. Essa contração muscular está sendo monitorizada pelos receptores sensitivos musculares e do órgão tendinoso nos tendões. Conforme isso, eu vou recebendo informação sobre a angulação da articulação para saber se a angulação está sendo correta ou não. Então, olha só, para eu ter, agora eu estou entendendo que para ter movimento, eu preciso ter um proprioceptivo que funcione ok. Se esse proprioceptivo não funciona bem, eu vou ser incapaz, né, de ter uma boa regulação de movimento voluntário. E o que seria esse visceral? Esse visceral seria todos os receptores sensitivos inconscientes, tá? E tudo aquilo que eu não tenho consciência, como por exemplo, como que estão os movimentos intestinais? Faz ideia, né? Peritautismo, secreção hormonal. Tipo, tu tá secretando que hormonas agora? Sei lá, né? Que hormônio? Secreção hormonal, monitoramento de níveis de cálcio, monitoramento de osmolaridade, de concentração de CO2, de concentração de oxigênio, sim? São todos receptores sensitivos, sim? Que estão o tempo inteiro enviando sinais, porém nenhum desses sinais chegam na corteza, porque somente o que chega na corteza é o que vira consciente, certo? Então, nós somos cheios de receptores. Vamos ter um monte de receptores sensitivos. Acabando a pilha, parece. Temos um monte de receptores sensitivos. Ah, não, estava sujo. Tem um monte de receptores sensitivos aqui na cabeça, tá? Esses receptores daqui, da região da cabeça, são aqueles associados a sentido, que são visão, audição, boca, tá? E no resto do corpo, toda a nossa pele está provista de receptores tipo táctiles, tá? Com avaliar o quê? Grau de pressão, né? Vibração, coceiras e receptores de dor e temperatura, tá? Esses três, tá? Vão estar espalhados pelo corpo todo. Como funcionam os receptores sensitivos? Cada receptor sensitivo tem a capacidade de receber um estímulo específico, tá? O receptor que recebe estímulo de pressão é incapaz de receber ou de se ativar com mudança de temperatura. Faz sentido? O receptor que capta a substância química nos alimentos, na papila gustativa, é incapaz de saber a textura do alimento. Sim? Então, cada receptor vai ser específico para um estímulo dado. Então, nós vamos ver que temos os quimioreceptores, que nós já vimos quimioreceptores, só que eu falo quimioreceptor e o que vem na cabeça? O2, CO2, osmolaridade, né? Aqui, vamos ver que esses quimioreceptores são químio, por quê? Porque eles vão se unir a químicos. No caso do paladar, vão ser químicos que estão presentes nos alimentos, cloruro de sódio, amônia, glutamato, potássio, tá? São
químicos que estão nos alimentos, tá? Amidos, substâncias derivados orgânicos, enfim, carboidratos, que estão nos alimentos e eles vão se unir a diferentes tipos de receptores químicos e eles vão enviar essa sensação. O olfato é a mesma coisa, são receptores que vão se unir a químicos que não vão estar nos alimentos, vão estar flutuando tipo aerosoles no ar. Nós vamos ter também, esse aqui é o único, né, que na visão nós vamos ter receptores que eles vão se ativar, eles vão mudar conforme o grau de luminosidade. E ali temos dois. Chegaram a ver alguma coisa sobre cones e bastonetes? Sim. Cones e bastones? Lembra qual é que se ativa com alta luminosidade? Qual é? Tem daltonismo, tem alguma coisa. Que fala? Eu já ouvi falar alguma coisa aí. Tem a questão da forma da luz, né? Por exemplo, se depende do jeito que a luz bate, líquido dilata e aproxima e você troca, não é? Profe, isso aí tem a ver com daltonismo, alguma coisa assim? É? Daltonismo? Daltonismo é um defeito. Sim, mas não desses não. Faltam células. Mas ali, em geral, não, temos uma aula só para falar de visão. Mas em geral, os cones e bastonetes são células especializadas, estão na retina, né? E elas vão reagir à luminosidade. Os cones, nós temos cones para 3 cores, que são azul, vermelho e verde. Só. Nós temos só 3 cores de cores. As combinações desses que vai formar o arco-íris, né? Mas tem animais que tem 5 cores, tipo répteis. Tem o polvo, tem 8 cores. Imagina nós temos 3, que a gente acha que tem tantas cores, mas já que tem 8, né? Você não faz ideia. Como? Daltonismo só tem duas, não seria Exato, ou uma. né? É um defeito, né? Faltam 2. Sim. Então tem cores que ele não enxerga. Isso mesmo. Agora, para eu ativar o cone, para eu poder enxergar com cor, eu preciso um nível de luz. Se eu começo a baixar a luminosidade no ambiente, chega um momento que a quantidade de luz é tão baixa que eu não consigo mais ativar o cone. E o que vai se manter ativo, mesmo com luz ultra baixa, não é que o bastonete se ativa só com luz baixa. Não, o bastonete está sempre ativo. O bastonete está sempre ativo, tá? Mas ainda com luz baixa ele se mantém ativo. Um fotão está ativo um bastonete, mas se tiver 1000 fotões, está ativo igual, tá? Não é que ele só se ativa na escuridão, sim? Bastonete não tem cor, ele é só variação nos tons de cinza, de menos cinza, mais cinza até o preto. Depois vamos ter receptores específicos, porque esses receptores são muito parecidos, de dor e temperatura, tá? O termorreceptor, que não é que mede frio ou calor, mede diferentes graus de calor. Muito pouco calor, não percebemos como frio, né? A quantidade de calor vai se elevando, nós vamos percebendo como uma temperatura mais quente. Temos os receptores de dor, tá? Esse receptor de dor, nós vamos ver tem diferentes tipos de dor, diferentes formas de estimular o receptor de dor. Vamos ver já amanhã como? Esse nome receptor De nocivos, de lesivo, de dano. Porque eu só tenho dor quando tem dano. Agora, nós vamos ver que existem tipos de dor sem dano, porém, é um estímulo que vai causar dano. Como, por exemplo, colocar a mão no fogo, né? Ou eu apertar muito forte. Se eu apertar muito forte, não vou lesionar o músculo, mas ainda sentiu dor. Quer dizer que se eu aumentar a força, eu vou causar dano. Certo? É uma dor que nos preserva. Se
que reage a uma mudança mecânica, tipo de movimento, de pressão, né, de vibração. Bom, dentro dos receptores, Agora começa a parte interessante. dentro dos receptores de pele, tá? Nós vamos ter receptores que vão ser neuronais, ou seja, é uma prolongação neuronal. É uma prolongação de um neurônio. Essas prolongações neuronais podem terminar em nada, vai ser chamada de terminação livre, terminações livres. Temos prolongações neuronais, eu vou fazer simples, mas tem de vários tipos, vocês estão vendo ali, que vão ser encapsuladas, tá? Qual é a diferença uma da outra? Vamos ver ali é o tipo de estímulo. Por quê? A terminação livre vai ser estimulada ou nós temos terminações livres que transmitem sensações de dor e temos terminações livres que transmitem mudanças na temperatura. Então, temperatura e dor vai ser captado através do receptor sensitivo neuronal, que se chama terminação livre. É o próprio neurônio que se prolonga e na pontinha capta ou a substância que está provocando a dor ou a mudança de temperatura. Beleza? Outros tipos de receptores, que são os mecanorreceptores, esses já são mecanorreceptores, eles reagem quando eu aplico uma pressão na cápsula. Tem diferentes tipos de cápsula. Tem disco de Merck, que tem como cápsulas bem pequenininhas, gelatinosas. Tem esse de Meissner, que parece uma nuvem, né, com uma capinha externa. Tem o de Pacini, que parece como capinhas de cebola. Vocês viram tudo isso aqui nisso, né? É nisso, quer dizer, é nissologia. Todos eles são mecanorreceptores, ou seja, quando eu aplico uma pressão mecânica na cápsula, isso aí vai estimular, né, a percepção da estímulo. Bom, nós vamos ver que cada um deles, né, tem uns que são mais profundos, outros mais superficiais, cada um vai ter uma característica específica, isso aí vamos ver só amanhã. O que a gente tem que entender é que, seja o que for, terminação livre, todos os encapsulados, esses profundos que vão estar no proprioceptivo, nos tendões, no músculo, tá? Não está aqui, não está aqui. Está aqui, do folículo piloso que capta mudança no pelo, ou seja, quando eu mudo o pelo de lugar, está vendo? Sério, se eu me fico ali, não parou de ser verde. Mexi de novo, sentiu, né? Percebeu? Parei de mexer, ficou quietinho, parou de transmitir em segundos. Frações de segundo ele vai transmitir. Sim? Mexeu no pelo, sentiu, parou de mexer. Fração de segundo, parou de transmitir sinal. Cada um deles, cada sensação, a dor, temperatura, tacto fino, tacto grosseiro, pressão profunda, vibração, cada um deles vão ser, ou cada sensação vai ser transmitida, vai ser transmitida pelos nervinhos, tá? Pelas fibras nervosas. Isso aqui seria um neurônio só, tá? Um neurônio só. Esse neurônio vai ingressar dentro da medula. Lembre que os neurônios, vocês viram a anatomia, ingressam pela arta posterior. Eles vão ingressar dentro da medula, vão fazer sinapses. Vou fazer a sinapse aqui, mas cada um, vamos ver, faz níveis diferentes. E eles vão acender. Eles têm que ir para onde? Para o cérebro, né? Eles vão acender. Por onde que eles vão? Eles vão em forma desorganizada? Não. Cada sensação, cada estímulo sensitivo, eles vão ir ingressando, vão ir confluindo
vão ingressando na medula, mas uma vez que ingressou na medula, cada um vai ir se alinhando dentro de uma via diferente. Como se você viesse, um vem de patinete, outro vem de moto, outro vem a pé, outro vem de carro, e todo mundo vai entrando numa via, sim? Numa autopista. Só que quando tu entrou na autopista, ali tem a via de caminhão, a via de carro, a via de moto, a de patinete, de bicicleta e pedestre, tá? Então, os neurônios vão ingressando na medula e quando ingressam, eles já vão ingressar e ir lá se posicionar na via por onde eles vão subir. Você entende isso? Tá? Então, quando a gente vê medula, que nós vamos ver em uma aula, quando a gente vê medula, como? A medula é bonitinha. É legal. Aí você vai ver que tem as áreas, sim? Vão ter as áreas por onde cada via vai ascender. Certo? Ótimo. Essas vias são sensitivas, né? Estamos falando só sensitiva. Só sensitivo. Foca no sensitivo, tá? Então, cada receptor vai captar um estímulo diferente, tipo terminação livre. Temos terminação livre que capta a temperatura e capta dor. Todos os estímulos que vão vir da terminação livre vão entrar na medula. Esse neurônio vai ingressar na medula. Pense que é o mesmo neurônio. Não faz sinapse. Estou falando que ela vai fazer sinapse recém onde? Na medula. Sim? Então, se eu tocar nela, se eu tocar no dedinho aqui, e ela está sentindo que eu estou tocando no dedo, essa sensação é porque ela viajou pela mão, entrou aqui na região cervical, na medula. Como está tactofino, nós vamos ver que não faz sinapse aqui, faz só no bulbo sinapse. Fez sinapses, vai fazer de novo no tálamo, vai fazer sinapse até chegar na corteza. Tá? Mas na parte, o que eu tenho que entender é que na parte periférica, daqui até aqui dentro, entrou na medula, é um neurônio, é o mesmo neurônio. Vocês viram? Outra turma perguntou, prof, mas não tinha os gânglios de ganglion. Isso é sistema nervoso autônomo, tá? Então não vamos ver em autônomo, que é eferente. Estamos falando agora de aferente, certo? E estamos falando de consciente. Estamos falando de sistema sensitivo somático, certo? O que mais precisamos saber? Que cada um desses, então, vai subir por uma via específica. Esse é o famoso princípio das vias etiquetadas. Por que etiquetada? Cada uma tem um nome, não vamos ver. Cada uma tem um nome diferente. Então, cada uma vai ser própria. Esse aqui só vai subir por um tipo de via. Esse aqui vão subir só por outro tipo de via. Esse aqui, que são proprioceptivos, vão subir só por outro tipo de via específico. Certo? Bom, então quedou claro que temos receptores que vão ser, esse aqui seria a terminação livre, né? Vem o estímulo e vai estimular esse aqui seria terminações livres. Esse aqui é o encapsulado. Mas os dois são neuronais, ou seja, é o mesmo neurônio que está captando informação que vai entrar depois no sistema nervoso. E temos um terceiro tipo, esse aqui seria o estímulo, né? Temos um terceiro tipo de receptor que não é neuronal, que são células especializadas. Tá? Ali nós vamos ter uma célula especializada com seu receptor, pode ser um ciclo ligado ao receptor, vamos ver que tem vários tipos, não vamos fazer só um receptorzinho ali, tá? Onde ela vai receber o estímulo, porém, essa célula especializada vai estar conectada a um neurônio, certo? Esse neurônio vai levar informação para o sistema nervoso central.
Isso aqui vamos ver onde. Papila gustativa. Papila gustativa são células ciliadas. Lembra? As células ciliadas do ouvido, por exemplo, dali, sim? São células ciliadas auditivas, que é uma célula especializada, que ela vai, essa membrana basilar, quando vem a onda sonora, ela mexe no linfo, né? Cria uma ondinha no líquido, esse líquido se mexe e faz mexer a membrana basilar. Esse aqui se mexe como se fosse um tapetinho, que faz assim. Em cima tem essa estrutura que o órgão de corte, e temos umas células ciliares. Elas estão grudadas com o cílio, estão grudadas nessa estrutura. Então, quando a parte de baixo se mexe a célula ciliar e como o cílio está fixo, causa esse movimento. Tá? Esse movimento da célula faz que para um lado abra canais e para o outro lado feche canais. Tá? Isso faz o quê? Isso vai criando um processo de despolarização. Então, a célula vai se despolarizar ou hiperpolarizar. Esse movimento vai fazer com que, quando a célula se despolariza, por exemplo, chegou no final, essa célula vai ter neurotransmissores no seu extremo basal, onde vai estar unido com o neurônio. Ela vai liberar neurotransmissores que vão se unir a receptores e vão desencadear nesse neurônio um potencial de ação. Você entende? Então, quantos tipos de neurônios temos sensitivos? 2 tipos de neurônios, né? de receptores neuronais, terminales livres e encapsulados. E temos outro tipo de receptor sensitivo que não é neuronal. Quem recebe aqui informação já é uma célula especializada, sim? Só que essa célula vai receber o estímulo, vai se despolarizar e vai fazer sinapse depois com o neurônio. Porque quem vai levar a informação sempre tem que ser um neurônio. Certinho? Bom, como se transmite esse sinal? E aqui também a parte interessante. Por quê? Esse sinal vai ser captado, o estímulo vai ser captado pelo receptor. E o que eu vou transmitir aqui é um potencial de ação. Aqui eu vou transmitir um potencial de ação. Nós podemos falar que os receptores sensoriais são transdutores. Eu tenho uma slide ali mais na frente. Mas eles transformam estímulos em potenciais. Ok. Como? Como fazem isso? Todos os receptores, quando eles recebem um estímulo, eles se despolarizam, eles geram um potencial. Só que esse potencial é diferente de um potencial que se chama potencial receptor. O que é isso? É um potencial graduado. Como assim, prof? É um potencial que, se o estímulo for pequenininho, vai produzir um potencial pequeno. Se o estímulo for maior, vai produzir um potencial receptor maior. Se o estímulo for grande, vai produzir um potencial grande, tá? Se o estímulo for bem intenso, apertou e ficou segurando, vai produzir um potencial receptor muito maior ainda. Então, olha só, eu vou ter variação, vou ter diferentes tipos de potencial. O potencial receptor, preciso delinear para esse potencial? Não. Qualquer estímulo, por mais suave que seja, é capaz de gerar um potencial receptor? Tá? É capaz. Mas o que acontece? Esse potencial receptor vai ser produzido, vai ser causado ou produzido pela própria terminação. Sim? Esse potencial receptor vai gerar uma despolarização, tá? Essa parte da membrana vai se despolarizar. Porém, essas terminações neuronais vão ter uma área que se chama área de gatilho, ou seja, esse estímulo, esse potencial receptor tem que ser o suficientemente grande como para, quando chegar na área de gatilho,
conseguir atingir o limiar e somente dali em diante disparar um potencial de ação. Qual é a diferença? O potencial de ação é graduado? Não. O potencial de ação é sempre igual, porque ele obedece uma lei, se chama lei do tudo ou nada. Ou seja, chegou no limiar, tudo. Não chegou no limiar, é nada. Então, se o estímulo e o potencial do receptor foi pequenininho e não atingiu o limiar, vai ter potencial de ação? Não, não vai ter nada. Chegou no limiar, mas é um estímulo baixo, como vai ser o potencial? Esse aqui vai ser de baixa frequência. A voltagem do potencial de ação muda? Não, porque ele obedece a lei do todo ou nada. Porém, eu vou mudar o quê? A frequência desse potencial. Então, um potencial, um estímulo baixo, vai produzir um potencial de baixa frequência. Um estímulo mais intenso vai produzir potenciais, por exemplo, de uma frequência maior. Estímulos bem mais intensos e duradouros vão produzir potenciais de altíssima frequência. Você entende? Como é que meu cérebro sabe isso aqui? Porque esse potencial de receptor seria aqui, no receptor. Esses potenciais de baixa, média, alta frequência é o que eu vou transmitir pelo axônio até chegar aqui, que vai ser a minha sinapse. Então, a tainha de milina, ela vem para poder preservar a voltagem? Claro, para isolar e para fazer que seja mais rápido, já vamos chegar lá. O que vai acontecer com esses aqui? Quando chegar aqui, aqui vai ser a minha primeira sinapse neuronal. Sério? Certo? Esses neurônios entram no sistema nervoso central, aqui já estamos dentro do sistema nervoso central, dentro da medula. E ali vão fazer sinapses. Como vai ser essa sinapse? Essa sinapse vai ser variável conforme isso aqui. Ou seja, dois neurônios, né? Esse aqui, o neurônio de primeira ordem, já vamos ver, esse aqui, neurônio de primeira ordem é o periférico. Ao fazer sinapse com esse neurônio de segunda ordem, ele vai liberar poucos neurotransmissores. Agora, esse aqui, olha a frequência, né? É bem mais elevada. Cada despolarização liberou neurotransmissores. Foi um atrás do outro. Então, aqui vai liberar bem mais neurotransmissores. E nesse aqui vai liberar bem mais. Ou seja, proporcionalmente, o grau do estímulo vai fazer com que eu tenha mais ou menos frequência de despolarizações, de potenciais de ação, e isso vai se traduzir na hora de fazer as sinapses na quantidade de neurotransmissores que eu vou liberar ali no sítio de união entre um neurônio e outro. Professora, o neurônio de primeira ordem seria o que produz o potencial de ação? Sim. Tá? Você entendeu isso aqui? Como que isso aqui vai ir até a corteza? Isso aqui vai ir à corteza como? Com um potencial de baixa frequência. Esse aqui vai transmitindo potenciais de alta frequência. E esse aqui vai transmitindo potenciais de muita mais alta frequência. Sim? E dessa forma, quando chega na corteza, eu vou perceber, né, o grau do estímulo. Esse estímulo mais fraquinho, mais intenso, mais forte. Para tudo, né? Tem cheiros que são mais suaves, tem cheiros que são mais fortes. Não é a mesma coisa você espirrar um perfume no ar do que colocar ou colocar ele e sentir de perto. Sim? A intensidade muda, fica muito mais intenso. Por quê? Porque o estímulo foi mais intenso, isso gerou uma sequência de despolarização, de potenciais de ação de alta frequência, que acabou liberando muito mais neurotransmissores e vai fazer com que o estímulo seja mais intenso, a percepção do estímulo seja mais intensa. Você entendeu? Ótimo. Então, olha só. Quando é neuronal, a zona de gatilho está no próprio neurônio. Sim? Esse neurônio, então, como falei antes,
e o neurônio de primeira ordem. Eu posso ter neurônios de primeira ordem dentro do sistema nervoso central? Não. Neurônio de primeira ordem é sempre o neurônio periférico, tá? Então, esses daqui vão ser neurônios de primeira ordem. Fez sinapses aqui, dentro do sistema nervoso central, daí vai passando, né? Segunda ordem. Foi fazer lá sinapse no tálamo, passou para outro, porque sigue depois terceira ordem, depois faz sinapse de novo quarta ordem, assim vai passando de um para outro. O que eu devo entender? Devo entender que os neurônios de segunda, terceira, quarta ordem em diante é tudo dentro do sistema nervoso central. Periférico existe somente neurônios de primeira ordem. Eles não fazem sinapses fora. É o mesmo neurônio que capta, que vai entrar dentro do sistema nervoso central e ali que vai começar o processo de levar a informação. Fala. Uma coisa que eu não entendi desse neurônio de primeira ordem é quantos axônios ele tem, quantas dendritas. Eu não estou entendendo muito bem, tipo, a anatomia dele. O neurônio de primeira ordem, ele tem o corpo neuronal que está fora do corpo. Aqui está, né? Mas o corpo neuronal está logo depois do receptor sensitivo, o corpo neuronal. O que está transmitindo aqui o potencial de ação é o axônio. Quando ingressou no sistema nervoso central, ele vai fazer sinapses com dendritas, tá? Ou com um corpo neuronal, porque o que vai subir e transmitir, o que transmite o sinal é o axônio. Você entende? E onde ele recebe, isso daí é ainda axônio? Como? Isso aqui? Onde ele recebe a... Não, ele recebe... Então, ele é um receptor, tá? Por isso que é diferente. É diferente, tá? Ele é um receptor, ele tem características de receptor, tá? Porque ele reage a substâncias químicas, reage à temperatura, no caso do encapsulado, reage a modificações mecânicas da cápsula, sim? Então, é uma terminação, uma prolongação do corpo que é o receptor. Vamos fazer de conta que eu sou o corpo neuronal e tenho minhas prolongações assim. E a minha prolongação é o receptor. Quando estimulada, eu vou transmitir pelo axônio. Mesmo nesses que têm células especializadas na ponta, ele vai ter essa anatomia parecida com as... Sim, a diferença é que aqui vai ter, acho que aqui não está, acho que a diferença é que aqui vai ter uma primeira sinapse. A célula especializada vai ter uma primeira sinapse, né? E dali em diante vai sendo transmitido o potencial de ação, já no caso o potencial de ação. Esse neurônio aqui não é receptor, ele só transmite, tá? Ele vai receber e transmitir, sempre no mesmo sentido. Então, o neurônio de primeira ordem, ele não é que nem os outros. Então ele não seria de primeira ordem? Claro, só tem de primeira ordem aqui fora. Periférico só tem de primeira ordem. Ele não vai ter anatomia dos outros neurônios periféricos. Parece, pela representação, a gente não está vendo aquela anatomia. Você quer ver esse aqui, né? Não, o soma é diferente, né? O soma é Ele tem uma diferente. estrutura totalmente diferente dos outros neurônios. Mas ele tem o soma ao longo, né? O soma está ao longo do caminho, tá? Ele está ao longo do caminho. A transmissão. Ali, o soma, aquilo Porque ele vai. Vocês pensam nesse aqui, né? Ele recebe, mas mesmo assim, ele recebendo aqui, ele vai transmitir para lá. Imagina que esse aqui ele se prolonga e que a prolongação seja um receptor sensitivo. Então, ele vai receber e a transmissão vai ser nesse sentido. Então, o receptor é como se fosse que é aquela bolinha ali, a soma? Isso aqui seria o soma, é uma representação, né? Para você entender que o corpo neuronal do neurônio de primeira ordem está fora do sistema nervoso central.
E fora do sistema nervoso central. Qual é a dúvida? Então, o receptor é como se fosse uma dendrita. Como se fosse uma dendrita, exato. Mas Só é que não única. é. Exato, mas é única. Sim? É única. Vamos lá voltar. Ó. Tá vendo? O soma está embutido aqui do neurônio. E daqui em diante é axônios. Você entende? O soma está embutido ali. E aqui, o que é esse branquinho que tem ali? Exato. Bom. Aqui, por exemplo, ó, aqui, é feita a sinapsis na célula especializada, seria ali. E essas fibras vão se juntando e ainda vão se juntando todas as outras, que são centos e centos e centos de células, e vão ir juntando-se, conglomerando e formar o nervo auditivo, tá? Bom. Então, olha só, o que eu devo entender? Que o potencial receptor, ele vai acontecer sempre. Sempre eu vou ter potencial receptor. Às vezes, vai ser um potencial receptor tão leve, tão piticutico, que não vai chegar ao limiar e não vai produzir potencial de ação. Eu vou receber essa sensação no cérebro? Não. E aquele clássico, ai, desculpa, te toquei. Não senti. Por quê? Porque não foi suficiente o estímulo do potencial receptor para atingir o limiar e para produzir um potencial de ação. Se chegou no limiar, se teve o suficiente, uma carga positiva suficientemente importante como para atingir o limiar, vai conseguir gerar o potencial. E quanto maior o estímulo ainda, maior vai ser a frequência de potenciais. Certo? O que acontece aqui na sinapse? Chegou na sinapse, na primeira sinapse, e vai transmitir, sim ou não? Vai transmitir. Sempre vai transmitir o sinal. Seja mais fraco, mais intenso, vai transmitir. Isso aqui vai produzir, isso aqui seria um neurônio de primeira ordem, né? E esse aqui seria um neurônio de segunda ordem. O que vai produzir, o que ele vai produzir aqui? O que é esse potencial? É um potencial excitatório pós-sináptico. Então, o potencial excitatório pós-sináptico é dentro, que foi isso que eu falei na aula anterior. Esse potencial que está sendo produzido aqui é um TEPS. Tá? Porque o potencial excitatório que está transmitindo pós-sináptico. Certo? Certo. Bom. O PEPS. Então, não vamos falar sempre, quando você pergunta qual é a função dos receptores sensoriais, é transdução. Ah, prof, eu não lembro essa palavra, transduzir. Bem, não lembra de falar transduzir, pode falar de transforma, muda, né? Passa um estímulo de ser mecânico a ser um potencial de ação. A mudança de temperatura capta e vira um potencial de ação. O químico que se une ao receptor se transforma em um potencial de ação. Então, o que é? A transformação transforma vários tipos de estímulos em potenciais elétricos. Essa é a função do receptor. Sempre vai ser o que for em um QA, em um potencial de ação. Essa é a função do receptor sensitivo. Sim? Bom. Isso aqui vamos se ver nos 60, sim? Mas sempre vai ser o que? Vamos ter por exemplo aqui, né? Através do segundo mensageiro. Só que não vamos falar disso aqui agora, para que não se confunda. O importante é que, seja o que for, visão, olfato, gosto, tato, dor, temperatura, seja o que for, todos os receptores
receptores sensoriais têm potencial receptor. Profe, e na parte motora existe? Não, porque não é receptor, não recebe nada. Só tem potencial receptor, o receptor sensitivo. Só. É o único potencial que vai ser causado sempre, independentemente do grau do estímulo. Sim? O estímulo pequeno vai produzir, o estímulo grande vai produzir também. Não tem linear. Tá? Qualquer estímulo tem capacidade de gerar um potencial que vai ser chamado potencial receptor. Agora, somente vai causar, vai gerar um potencial de ação se cumprir com o mínimo necessário para atingir o linear, né, o umbral, que isso é variável para a pessoa, e uma vez que chega no linear vai gerar um potencial de ação. E o potencial de ação já é o impulso nervoso, né? Está ali, tocou um pouquinho, não foi o suficiente para atingir o linear, não gerou potencial de ação. Agora, quando chegou no linear, é a lei do todo ou nada. Chegou no linear, aí o impulso vai ser desde o receptor até a corteza. Nada freia esse impulso, né? Aí o impulso já toquei, é rápido. Toquei nela, ele já está sentindo. Ou seja, olha a rapidez, né? Estou tocando e ela está sentindo. Quantos segundos? Nada. Tá? Milimésimas frações de segundo. Estou tocando nela e ela está imediatamente na corteza dela tendo a percepção do toque, da pressão. Tá? Bom, isso aqui não é depois. Então, entendendo bem. Então, olha só. O que é importante? Cada receptor, então, vamos ver receptores, mas todos eles vão ver diferentes tipos, todos eles têm um limite, né? Um limite mínimo e um limite máximo. Sim? No tato, vocês percebem, na audição, não percebe, só ouve de 1 Hz de 20 a 20 mil, né? Menos, a gente não conseguiu ouvir, e mais também. Não, na visão também, nós temos só uma faixa que a gente consegue enxergar. Por um infravermelho a gente não enxerga, né? Não enxerga. Então não existe? Existe, tá? Mas está por debaixo da nossa capacidade, do nosso umbral. Outra questão importante, além de que eles são filtros, né? Por quê? Porque eles são específicos, é que eles têm localização estratégica. Ou seja, fora os específicos, tá? Fora os específicos, estes de tato, dor e temperatura, eles não estão distribuídos em forma parelha. Quem aqui já fez tatuagem? Fez há pouco tempo? Está tão feliz? Não? Aqui, quem aqui já fez 2, 3, 4 tatuagens? Mais de uma. Tá. Cada tatuagem causou uma dor diferente. É? Para tirar aqui. Mas por quê? Porque, tipo, quando tatuei aqui, não doeu tanto. Agora, quando tatuei, sei lá, aqui, doeu um monte. Por quê? Primeiro, a região. Como que é a região? Sim, tem regiões que tem, ela falou, mais sensível. Nós vamos falar agora desde a fisiologia. Tem maior densidade de receptor, tá? Essa região mais dolorosa porque tem muito mais terminais, aqueles terminais livres, tá? Tem a ver também, mas eu tatuei aqui, em cima tatuei embaixo, uma vez doeu mais do que a outra. Ali já foi aquelas questões, né, emocionais, fisiológicas, talvez seja que não estava muito legal, né? A mulher tem muita variação hormonal, essa variação hormonal também altera a sensibilidade. Se terminou o período bem, tudo dói mais do que o outro. O pessoal, né, fica mais sensível à dor, né? Fica muito mais sensível à dor. Isso é fisiológico, tá? Não é loucura da mulher. Isso é psicológico. Porque vai mais fundo na derma, com leite. Ele atinge o camada mais profundo. Porque o leite vai tirando o extrato. Tá bom? O que é importante entender? Olha só, isso aqui está no slide, sim? Que foi o que a gente já viu. Então, olha, tente lembrar que a diferença aqui, qual seria? Essa aqui seria de primeira ordem,
Aqui já entrou no sistema nervoso central, e esse aqui já seria o de segunda ordem. Lá dentro, na medula, no bulbo, lá para cima. E olha a diferença, cada tipo de estímulo vai variar em que? Olha aqui quando o estímulo foi mais alto, aqui mais baixo, a frequência aqui muito mais intensa do que aqui. Sim? A tradução é aqui, dentro do sistema nervoso central, em diante, vai ser pela quantidade de neurotransmissores que eu vou liberar. Isso aqui vamos ver amanhã, mas a gente vai entender a sua vez que os receptores cutâneos, temos alguns que se adaptam, outros que não, ou seja, por esse aqui é o exemplo, é Meissner e Merkel. Amanhã a gente vai entender. Então vamos entender um pouco melhor o que é essa adaptação, sim? O que é? Ele para de sentir? Não. Mas, quando o receptor, temos receptor, tem uma característica que é, quando o receptor é estimulado em forma constante, num período de tempo longo e numa intensidade constante, ele só vai gerar potenciais de ação no início, no primeiro segundo. E depois de um tempo, ele para de gerar potenciais. Aline, tu sente o óculos? Os brincos? Está sentindo o teu colar? Não. Por que não? Não é que tu acostumas com os teus receptores. Agora, se você dá uma mexidinha, tu vai sentir. Mas quando o estímulo perdura no tempo, na mesma intensidade, sem mudar a intensidade, sem mudar, esse estímulo continua recebendo, continua gerando potenciais de receptor, sim, porém não gera mais potencial de ação, tá? Se não gera potencial de ação, a informação não chega na corteza, vale? Tem a resistência à dor, a gente começa a acostumar com a dor, parece que aquela dor. Não, mas é outra coisa. Isso aí muda teu umbral. Tu não para de sentir dor, mas teu umbral de dor vai se elevando. Já falaram? Então falaram, nossa, o umbral de dor dessa pessoa é alto. Já ouvi falar não ter dor, né? Não ter resistente à dor. Ah, não, mas isso já é um transtorno. Sim, um transtorno e ele é processamento. Não é de resistência, mas é que assim, o que dói de um jeito pra mim não é dor pra ela, né? Tipo, Mas isso aí. Fibromialgia, Não, mas isso aí pela Mas quem pratica serotonina. luta mesmo é a Aline. Mas, por exemplo, vamos fazer de Ela conta. pratica luta com o Brown. Potencial. Que fica, Né? Os potenciais. Pronto. Eu falei aqui que a terminação livre gera um potencial receptor. Vamos falar de dor. Gera um potencial receptor. Quando atinge o limiar, envia e esse potencial de ação vai ser emitido a uma frequência que vai ser proporcional ao grau do estímulo. Vamos pensar isso aqui em forma de curva. Numa curva, o limiar para a dor está aqui. Ou seja, quando o estímulo chega aqui e atinge o limiar, eu vou gerar um potencial de ação. Mas às vezes o limiar da Aline está aqui. O que quer dizer isso? Que eu tenho que gerar um estímulo mais intenso para ela sentir dor. Às vezes o limiar da Fernanda está aqui. Quer dizer que um estímulo bem mais suave, ela já sente dor. Estão entendendo? Então, o umbral de dor, né, aquele limiar de dor, que a gente fala, nossa, meu limiar de dor é mais alto. Estão entendendo o que é? Quer dizer que eu preciso criar um estímulo muito mais intenso, de maior intensidade, para ela sentir dor. Eu posso mudar meu limiar? Sim. Sim. Depende do Ó, a Mariana faz jiu-jitsu. No começo que tu lutava, tu sentia mais dor do que agora? Muito mais. Ela mudou o limiar de dor dela. Por exemplo, é na academia, né? Quando você começa a academia, você sente muita dor. E aí depois você vai Mas aí é fibra. Não, mas aí é diferente. É pelo ácido lático.
pelo condicionamento físico. Ou seja, que o músculo vai liberar menos ácido lático. Por quê? Porque tu melhora a vascularização, tu melhora o teu condicionamento muscular. Tá? E ali o ácido lático, como todo ácido se acumula na célula, causa dor, né? Causa dor. Bom, ótimo. Isso que vamos ir vendo depois. E o que é importante? Então, olha só, então já vimos que temos um monte de receptores. Esses aqui são especializados, esses aqui são no sentido, né? Esse é no rosto, na audição, na vista. Agora, esses aqui, terminações livres, todos os de tato, estão espalhados pelo corpo todo, tá? Então, todos os receptores, vamos fazer de conta, todos os receptores que eu tenho espalhada na pele, no braço, cada um deles, né, vão se juntando para confluir e vão formando nervos. O nervio é um conglomerado de axônios, tá? Ali tem um monte de axônios. Esses nervinhos vão ir se juntando, tá? E vão ingressar. Se é no braço, eu sei que braço, ombro, pescoço ingressa na coluna cervical, né? Então o braço vai ser mais baixo e ali vai ir subindo, né? Do pescoço vai ir subindo. O tórax, né? Eu sei que o tórax vai uma faixa, vai se juntando e vão ir ingressando para a parte inferior ao longo de toda a coluna torácica. Membros inferiores, por exemplo, toda a parte anterior das pernas, toda a parte de pelvis, tá? Internas, e a parte lumbar alta vai ingressar na medula ali entre L1 e L5. E toda a parte genital e parte posterior de membros inferiores é sacro. É sacro. A gente está vendo assim em geral, né? Vocês em semiologia ainda vão ver, por exemplo, essa parte do pé especificamente, né? Essa parte do pé é mais final, ele é 4, ele é 5, tá? Então, quando o paciente vem com adormecimento, formigamento, transtornos sensitivos, você já sabe que parte da coluna que vão procurar ter uma ideia, né? Ou quando você vê uma imagem, um estudo e tem que fazer associação clínica, você já sabe, né? Já sabe, já tem uma ideia de onde procurar. Lembra que aquilo que a gente falou na primeira aula, a neurologia é muito honesta. Se eu tenho formigamento aqui, o problema está aqui, né? Não está lá em cima, nem aqui embaixo. É o que é? É simples, bem concreto. E como que eu faço? Sempre é importante avaliar a sensibilidade do paciente. É sempre importante que vocês vão avaliar no exame físico neurológico, vão avaliar, nós vamos ir vendo isso, vocês vão avaliar sempre a coordenação motora, nós vamos estudar todos os testes, né? Vamos estudar todos os testes de coordenação e vamos ver que parte. A Marília já foi, né? Já perdeu ali na avaliação. Vamos ir vendo o que avalia cada exame, tá? Vamos avaliar no paciente também sempre força muscular. Vocês vão pedir para o paciente apertar a mão, vão colocar a mão e vão pedir para o paciente tentar erguer as pernas. Vocês sempre vão avaliar de que a força seja bilateral. Vocês percebem que um braço tem mais força que o outro? Tá? E vão avaliar sensibilidade também, sim? Vou avaliar sempre sensibilidade. Quanto à sensibilidade, cada receptor, como eu falei antes, eles vão estar distribuídos pelo corpo não de forma proporcional. Sim? Vamos ter áreas onde vamos ter mais receptor vibrador, mais receptores de tato fino, então, por exemplo, as áreas do corpo, Carolina lá atrás. Tu não foi cobaio, né? Na outra aula. Tu não foi cobaio na outra? Não. Ah, não, foi a Janine. Aí, o que vamos ter? Vamos ter que cada
cada os receptores, né, de tacto, por exemplo, fino, tipo discriminatório, né, que me ajudam a discriminar texturas, ¿sí? Que me ajudam a ter essa capacidade de discriminação de 2 pontos, em que eu consigo perceber pequenas sensações vão estar mais conglomeradas em áreas mais sensíveis. Vai ser o quê? Vai ser mão, tá? Que outra área tem de maior sensibilidade tátil? Eu já vi alguma coisa que eles colocam nas costas de um teste de dedos, sabe? Quantos dedos a pessoa sente em determinados pontos, sabe? Você consegue determinar. Mas você acha que as mãos são iguais que as costas? Não sei mais. Que área é mais sensível? A mão e o pé? Meu pé é sensível. Não, acho que é sensível. Só que eu pensando assim, né? Vamos fazer o teste na dúvida no pé. Que área é a mais sensível? Não. Que área do corpo você tem maior capacidade de discriminação? Olha, está fazendo assim. Lábios e língua. Lábios, língua e faringe. Vocês estão pensando assim? Meu pé. Não, folículo piloso não. Ele não é discriminatório. Ele só. E ainda ele se adapta, né? Por isso ele envia um sinal somente na hora que estiver se movimentando. Agora, as áreas de alta discriminação não se adaptam. Se eu estou segurando alguma coisa na mão, eu estou sentindo ela o tempo todo. Se eu tenho uma coisa na boca, eu estou sentindo o tempo todo. A capacidade de discriminação dos lábios, da língua, da faringe é mais elevada. Tanto que os movimentos mais complexos do corpo inteiro, onde eu tenho maior trabalho enquanto a coordenação motora, é língua e faringe. Cordas vogais, cordas vogais, tá? Então são as áreas que eu preciso maior discriminação, maior sensibilidade. As mãos também. E não é as mãos, na verdade são as pontas dos dedos. Tu não tem a mesma sensibilidade aqui do que na ponta do dedo, tá? Então vamos fazer um teste. Preciso de 2 pessoas. Aí tem uma lápis. Sim. E depois vamos testar o pé da tuda. Não. Falou. Essas terminações elas são necessárias para a sobrevivência, porque os seres humanos, sobre a linguagem, Claro, mas na verdade faz parte da comunicação, né? Então são áreas. Quem vai ser a Fernanda. O que vai fazer? Vou furar o olho. Que mais? Menino. Você é a Maria quase ela passa o menino. Tira o tênis aí pra gente ver essa Menina moleque, tá bom. Vocês vão ficar de costas. Isso. Como que é feita a discriminação? O que a gente vai testar? Sim? O que a gente vai testar? Quanto maior a sensibilidade, maior discriminação de 2 pontos. Eu sei que cada receptor, vamos ver um pouquinho. Cada receptor vai ter um campo, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um receptor, fica com a mão assim, e aqui eu tenho outro receptor, e eles estão a essa distância um do outro, o campo desse receptor vai ser aproximadamente esse aqui. O campo desse receptor vai ser esse aqui. Então, por mais que eu faça, daí que vem para a gente entender o que é a discriminação de 2 pontos. Se eu vou estimular qualquer área do campo de um receptor, vai ser um impulso nervoso. Então eu posso até estimular aqui e aqui, mas ela vai perceber como se fosse um estímulo. Agora, se eu
estimular áreas de 2 receptores, 2 campos, ela vai enviar 2 sinais. Ela vai conseguir discriminar os 2 pontos. Então, isso aqui me diz o quê? Quanto mais... Já cansou o braço, Mariana? O que é isso? Quanto mais receptores eu tiver, maior a minha capacidade de discriminação. Mais sensibilidade eu tenho nessa área. Você entende? Então, agora vamos fazer o teste. Fique com o olhinho fechado, obviamente. Você não pode olhar. Puxa, você consegue puxar um pouquinho para só para não sobrar necessidade? Mas, então, eu vou espetar uma vez ou 2 vezes que você vai falar se tu perceber 1 ponto ou 2 pontos. Tá? Fala bem alto. Fala alto. 1, 2. Acho que é 2. 1 ou 2? É, 1 ou outro. Tá? Então, olha só, o que acontece? Reprovou. Mais ou menos. Não errou. É assim mesmo, é assim. Vamos fazer na Fernanda. Fica. Tá, tu vai pagar 1 ou 2. Dá uma puxadinha pra frente aqui. Tu vai falar 1 ou 2, tá? 1, 2, 2, 1. Ah, você espetou direito? Eu lembro, não, ia espetar mesmo? Não estão errados, é assim. Então, o que acontece? Vamos fazer de conta que a Fernanda, vamos fazer aqui de conta ali no braço, por exemplo. A Fernanda teve uma lesão no braço, né, e ela perdeu a sensibilidade, está recuperando, está fazendo reabilitação, né? Neurofisiológica, estimulação, né, neuronal, enfim. Aí eu quero avaliar, será que ela está melhorando? Então, ela fecha os olhos. Essa aqui é uma área sensível, né? Quando... Eles se desconcentraram. Não, não. Pode abrir os olhos. Então, por exemplo, eu espetei mais ou menos uns 10 centímetros, mas eu falo 1. Vamos fazer de conta. Não, para não precisar mais tratamento. Vamos continuar com, né, a reabilitação. E eu vou testando. Não vai ser normal aqui ter essa sensação. Mas eu vou testando. Vou fazer de conta que no início, todo isso aqui ela percebia como um só. Agora, depois, eu faço assim, ela fala 2. Opa, melhorou. Volta daqui um tempo, faz mais reabilitação, volta aí. Toco aqui, ela fala 2, 1. Nossa, melhorou. Então eu consigo, a partir desse exame de discriminação de 2 pontos, saber se a sensibilidade dela está melhorando ou não, tá? Mas tem outros métodos, Posso né? treinar? Você está mostrando esse, mas tem outros métodos. Eu fiz outros métodos. Assim, tem muitos. Mas só que para sensibilidade, né? Tem os métodos para avaliar como essa lesora. Assim. Você não fica de olho fechado. Vou fazer. Não. Fica de olho fechado. É igual a Marina. Não olha, Marina, um gritinho pequeno. Marina, você vai falar se sente 1 ponto ou 2 pontos. Tava 2. Mas não tava assim? 2. Quase encostando. Então, o campo do receptor do dedo é menor do que um menino. Ai, se eu errar, vocês não Eu acertei? Pelo menos dedo sabendo. Pelo menos no dedo sempre. Bom, pera. Fica quietinho. 2 juntos. 2. Ela tem talento, gente. Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. A gente para. Não te chamo mais, Maria. Então, olha só. Sempre que for fazendo na boca, na língua, mesma coisa, tá? Que são áreas. Ela quer mostrar o talento dela, né?
é uma das áreas, as costas, as coxas, tá? A perna, são áreas que nós temos pouca discriminação de 2 pontos. Onde temos muita discriminação? Onde o nosso campo do receptor é bem pequenininho, porque nós temos muita densidade. Nem na mão, tá? Não sei, na ponta dos dedos, na boca, na língua, na faringe, tá? Bom, peraí que é pagando a bateria. Das cordas vocais. Sim, nós precisamos uma sensibilidade extrema na faringe para poder regular muito bem o movimento das cordas. Pensa para poder. Tem questão do som. Como? O som, né? O som. As cordas vocais não podem ser rápidas. Claro, se eu te falo para baixo, para alto, para grave, para tudo, imagina todas as possíveis mudanças que tu consegue fazer. Como? Sim, mas é tudo, né? Contra, área D. Então, olha só, essas áreas, vocês acham que vão ir junto com uma área de vibração? Na hora que ingressa na coluna, que sobe? Não. Ela vai por uma via muito específica, porque é uma via onde, no sentido, né, a parte tátil é muito mais fina, muito mais apurada. Sim? Então, cada uma delas vai subir por uma área específica. Então, em geral, né, a terminação sensitiva vai transmitir, lembrem que isso aqui só representa esse pontinho, é para vocês entenderem que o soma do neurônio de primeira ordem está fora do sistema nervoso central. Neurônio de primeira ordem é um neurônio que está fora, sim? É periférico. Quantos neurônios sensitivos são periféricos? Só um por receptor, que é o neurônio de primeira ordem. Fala, Marcos. Professora, em áreas com maior sensibilidade, por exemplo, aqui perto da baixa panturrilha, eu fiz uma tatuagem, por exemplo, mas eu tive muito, posso falar que é espasmo, da perna inteira. E isso é porque eu tenho mais. Não, mas isso é uma reação, sabe? É só reação. É só uma reação. Não é sensibilidade, não. Sensibilidade é o grau de discriminação, quanto a dor tu sentiu. É na hora que tu tá sentindo a palavra. É. Tá? Então, olha só, esse neurônio de primeira ordem, por exemplo, vai até o bulbo, o mesmo neurônio. Tá? O axônio ingressou no sistema nervoso central e foi até o bulbo. Ali fez sinapse. Lembre que sempre tudo que for captado do lado direito vai ser processado do lado esquerdo, corteza. Então, em algum momento, vamos ver cada sensibilidade, cada sensação de pulsa se atravessa em um lugar diferente. No caso, essa sensibilidade fina de pulsa aqui no bulbo, fez sinapses. Pronto, já é um neurônio de segunda ordem. Foi até o tálamo, fez sinapses. Ali já é de segunda ordem. Vai até a corteza como neurônio de terceira ordem, né? Na corteza, ele dá uma força. Na corteza, chegou na corteza, vai ficar ali? Não, né? Falei que chegou na corteza e vai começar a ter conexões com um monte de outras áreas, inclusive com a área motora, tá? Com a parte motora, vai passar para a corteza motora, para a parte de memória, para a parte emotiva, para outras áreas. Então, todos esses outros neurônios vão sendo, né? De quarta ordem. É só soprar um pouquinho mais, né? Tá, agora, nós vamos ver que alguns sentidos são diferentes, como por exemplo o olfatório, né? O olfatório, por exemplo, não faz, é a única via sensitiva que não faz sinapses no tálamo, por exemplo, tá? Vamos ver no olfato do corpo. Mas tudo que faz sinapses no tálamo gera um estado de alerta e de consciência. Bom, então olha só, eu consigo
com sentido, me localizar no espaço, não é só pelo tato, né? Eu consigo saber que eu estou de pé porque eu estou sentindo na planta do pé a pressão do peso do meu corpo. Eu também sei que eu estou de pé porque eu estou de olho aberto, né? Estou de pé. Mas, se eu fechar os olhos também, eu sei que eu estou de pé porque eu sinto, eu sei a posição da minha cabeça no espaço pelo meu sistema, meu aparato vestibular, tá? Meu aparato vestibular, lá no ouvido meio, no ouvido interno, vai me dar a noção, como? Da posição da minha cabeça, né? Então, eu sei se estou assim, da frente da frente, graças ao meu aparato vestibular. Determinação de intensidade, se eu consigo identificar a intensidade dos estímulos, duração, sim? Agora, tem uma questão importante sobre o sistema sensorial. Primeiro, que manter estado de consciência. Seria o que é a consciência? Consciência do meu corpo em relação ao ambiente, ao espaço, exato. Uma questão importante é que tudo que ingressar para dentro do encéfalo, para eu poder ter uma percepção, uma adequada interpretação, eu preciso ter cognição. Olha só, a percepção sensorial é a associação do que eu estou recebendo com o que eu já tenho guardado, sim? Como que você sabe, se de olho fechado, se pega uma caneta e me fala, é uma caneta, como você sabe que é uma caneta? Porque tu já pegou uma caneta, a gente já sentiu ela na mão, já sabe a forma que tem, a textura que tem. Então eu preciso, para poder ter uma adequada percepção, haver tenido memória cognitiva, tener memória cognitiva, tá? Preciso conhecer, né? Se eu vou fechar os olhos do Mateus, vendar os olhos dele, vou dar uma comida, falar, Mateus, o que é? Experimente. Laranja. Como que ele sabe que é laranja? Já comeu laranja, já experimentou, já sabe o gosto que tem. Agora, se eu dou uma comida que ele nunca provou na vida, ele não sabe, tá? Por quê? Porque faltou o processo de aprendizagem. Então, esse processo de aprendizagem é fundamental para desenvolver habilidades, tá? Para desenvolver melhor as minhas percepções sensoriais. Controle de movimentos. Sem o sistema sensorial, principalmente o proprioceptivo, eu não consigo ter um bom controle de movimento. Já imaginou pegar uma caneta e escrever? Você está o tempo inteiro enviando para a corteza um feedback do grau de pressão que estão aplicando no lápis, tá? De como está a musculatura da mão, da musculatura do braço, dos músculos de postura, né? A postura está adequada. Eu posso desenhar assim? Não, eu tenho que adotar uma postura adequada que vai acompanhar o trabalho que vou fazer na mão para que a minha destreza manual seja ideal, tá? Então, é todo o trabalho de integração entre o sensorial para poder ter um bom controle motor, sim? Muda expressões. Gente, qualquer experiência sensorial vai mudar a conduta, ou pode mudar a conduta. Umas pessoas mais do que outras, sim? Estar num ambiente, né, onde você não se sente à vontade, porque o cheiro é ruim, né? Ou porque está com dor, por exemplo. Sua experiência vai ser horrível. Isso vai se traduzir na tua expressão facial, na tua conduta. Tu já fica mal-humorado, né? Tu já não está gostando do local, já quer levantar e ir embora. É isso aí, né? Você já fica... Quer ir embora, é? Ah, tá. Então, olha só aqui, não vamos ver isso aqui, vamos ir vendo, área por área, mas nossa corteza, isso aqui só uns pontinhos, tá? Nossa corteza é cheia de áreas específicas, tá? Cheia de áreas específicas. E quando, isso aqui, né, pressão facial, vamos ver. E quando nós falamos de que uma pessoa tem uma falta sensitiva, nossa, ele é deficiente, tem uma deficiência sensitiva, não é só surda, é cega. Existem deficiências sensitivas
vista, pela visão, a pessoa teve um AVC, queimou essa parte da corteza. É uma deficiência sensorial, essa pessoa não vai conseguir mais reconhecer pessoas pela face. Que louco, né? Conhece pela audição, mas não mais pela face. As agnósias, né, de reconhecer objetos pela vista, eu sei que isso aqui é uma garrafa, né? Quando a pessoa tem uma agnósia, ela não sabe falar, mas o problema não é de fala, é visual, de reconhecimento pela visão. Tem a área específica de falar, de nomeação, se chama área de nomear objetos. Garrafa, mochila, banco, óculos. Tu perdeu essa área específica de nomeação, de nomear. Tu fala, me passa esse recipiente onde se coloca água. Por quê? Porque não sai a palavra garrafa. Está falhando essa área específica que tu consegue colocar nome nas coisas. Professora, É muito específico, mas né? esses danos aí tem a ver com as caras, que perdem as coisas. Se perde, Dependendo ao grau. Não, dependendo se você perdeu mesmo, não. Se foi uma parte que morreu, não tem muito que colocar. Agora, se for uma parte onde houve uma retração, uma diminuição da sinapse, tem menos conexões, sim, tem neuroplasticidade e vai recuperando aos poucos. Agora, tem parte que quando o Uma pergunta, por exemplo, a área de Broca e de Wernicke trabalham juntos. Para ela sofrer alguma alteração, uma das duas tem que ser alterada? Wernicke e Broca é falha. Uma é isso, por exemplo, não, mas uma é compreensão é e outra é formação de palavras. Diferente. Estão afastadas uma da outra. Então, por exemplo, ela pode perder a capacidade de formar, não falar. Os cordas vocais estão. Você não forma a palavra. Então ela vai falar assim, aluno. Parece que está falando um idioma que ela mesma criou. Ela não está conseguindo formar palavras, tá? Ou troca palavras. Começa vamos correr las puertas y mirar la sopa y começa a falar tudo, né? Agora, a de Wernicke é de compreensão da linguagem. A pessoa fala super bem, forma palavras bem, mas na hora que ela ouve, não entende. Mas se você escreve, ela entende. Você escreve as coisas, ela vai lendo e vai compreendendo. O professor A sua está afetada. Não, tu sabe onde lesionou? No exame físico, na anamnese. Se tu vem sem conseguir formar palavra, você que área de Broca. Não tem outra área. É só fazer o exame para ver o que está acontecendo na área de Broca. Todos esses aí. Cada um desses tem um nome, né? É muito específico, gente, a neurologia é muito objetiva. É um mapinha, né? Que é a motricidade. Movimento. Tá. Esse aqui é o último. Então, olha só, não vamos ir vendo, isso aqui já falamos, sim? Não vamos ir vendo que, vamos ver amanhã, já tato, pressão, dor, mas vamos falar diretamente de vias, sim? Vamos falar um pouquinho de cada receptor sensitivo e as vias de transmissão. Quando falamos de vias, estamos falando dos neurônios que levam a informação. Então, são todos os neurônios, de primeira ordem, segunda, terceira, quarta, certo? Então, por exemplo, os neurônios, né, dependendo do diâmetro, podem ser mielínicos ou os ultrafininhos amielínicos, sim? Nos extremos, vamos ter sempre os
amielínicos, que a gente conversou com essa turma ali, que são ultralentos, são que vão transmitir sinais a 50 centímetros por segundo. Então, assim, 1, 2, 3, a essa velocidade. Já os de maior grossura, os maiores, onde a vaina de mielina é bem grossa, é bem grande, a velocidade é altíssima. Transmitem a 120 metros por segundo. Olha a diferença. É muito rápido. Então, nos extremos, nós vamos ter, por exemplo, esse ultra rápido que é. Qual é o sistema? Que tem que estar super ligado com o sistema motor para que os movimentos sejam sempre perfeitos. Proprioceptivo, tá? Então, pulso muscular, órgão tendinoso e articulações são as fibras mais rápidas, tá? E ninguém mais está nesse aqui, é só ele. Proprioceptivo de longe é o mais veloz. E faz sentido. Eu preciso falar, eu preciso caminhar, né? Pular, fazer coisas. Meu proprioceptivo tem que ser quase que ao vivo e direto, né? O feedback, para eu conseguir acompanhar e manter o movimento coordenado, coerente, eficiente. Agora, as mais lentas é dor, tá? Frio, calor, um pouquinho, mas a dor. Mas que dor? Ó, professor, aqui diz dor e aqui diz dor. É a dor de lesão, tá? É a dor profunda. É a dor de ruptura celular, de perda de substância, tá? Esse tipo de dor por lesão mais intensa é uma dor que vai ser transmitida por uma fibra que vai ser muito mais lenta. Foi aquilo que a gente conversou, né? Paciente que sofre uma lesão grave demora a sentir dor, em comparação a esse tipo de dor, que uma dor, que nós vamos ver, sim, causada por lesões mais superficiais ou por exemplo, um estímulo